Senhor. Os irmãos venham sentar em nome de Jesus. Aleluia. Agora vamos chamar o pastor para deixar a palavra para nós. Vamos abrir o coração, irmãos, e vamos receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem vai receber as bênçãos do Senhor nesta noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ih, está fraco. Quem quer receber as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor e Ele é maravilhoso. E Ele é digno de toda glória e de toda honra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. A palavra do obreiro estava quase pertinho aqui. Temos na mesma concordância e temos na mesma fé. Diga glória a Deus. Junto também com a palavra que a irmã Jocelaine deixou. E junto com a palavra que a obreira deixou de abertura. Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Aqui nos ensinar muita coisa que nós precisamos no dia a dia, amém? Glória a Deus. Que vai nos ensinar muitas coisas para nós praticarmos no dia a dia, especialmente confiar no Senhor. Amém. Confiar de todo o coração, porque tenha certeza que Ele dá a resposta quando você precisa. Eu estava conversando agora semana no celular, no WhatsApp com o pastor, e nós estávamos conversando de como Deus fala com nós de muitas maneiras. De muitas maneiras. Às vezes quando eu preciso de uma resposta de Deus, quando eu preciso de uma resposta do Senhor, às vezes eu estou sentado muitas vezes, parado olhando para uma árvore, e eu precisando de uma resposta, e às vezes, nesse dia, às vezes se levanta um vento, e eu fico olhando para aquela árvore, e fico fixado naquela árvore como Deus, esperando a resposta de Deus através daquela árvore. E me lembrando que muitas vezes Jesus nos referia que nós éramos o galho daquela árvore, que nós nada podíamos fazer sem Ele, e que Deus limpa os seus galhos para que dê mais frutos. E às vezes eu estou olhando para aquela árvore e Deus me dá a direção de ficar olhando para ela enquanto o vento bate nela. E eu reparo uma coisa ali, às vezes você está vendo aquela árvore balançar, e você vê que as folhas da árvore caem, mas os galhos que estão nas árvores, elas não caem. É quanto caem umas que já são mais fracas e que já estão para cair mesmo, mas aqui Deus não quer que caia, não cai, ela está bem firmada na árvore. E você vê que aquele galho, ele está ali firme. E Deus me deu uma direção, me deu um entendimento sobre essas árvores. Às vezes nós somos o galho, estamos firmados na árvore. A árvore é Deus, Ele é a raiz, Ele é a rocha, Ele é o alicerce que nos mantém de pé. Nós somos aquele galho, irmã, que não cai da árvore, que não cai na presença de Deus. As folhas que caem são as lágrimas, muitas vezes, que caem de nós. Quando choramos, quando nós se derramamos na presença de Deus, nós choramos, as lágrimas caem em gotas. É as folhas que caem naquele galho, são as lágrimas que caem daquela pessoa. Deus me levou a isso, a entender que nós somos muitas vezes como aqueles galhos daquela árvore. Ela não vai cair, aquele galho, a não ser que Deus queira que caia. Amém? Amém. Aqui em Jeremias nos mostra que ele foi um homem que foi chamado por um propósito. Ele foi chamado não para levar coisas bonitas e agradáveis para agradar o homem. Jeremias não foi chamado para isso. Jeremias foi para anunciar para o povo, tanto para o governo, tanto para a igreja, tanto para o povo de Israel, que estava vindo uma sentença, que Deus tinha preparado uma sentença para o povo. Mas antes dele colocar em prática a sentença, o juízo, primeiro ele levantava homens para alertar o povo, dizendo para o povo: olha, a questão é a seguinte, Deus já tem preparado o juízo, Deus já tem preparado uma sentença, mas
a misericórdia dele, o amor dele, ele quer alertar você ante disso. Ele quer convidar você a não ir em direção à sentença, mas sim ir em direção à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus. Diga glória a Deus. E Jeremias, ele fazia isso, ele anunciava a ira de Deus, ele anunciava esse juízo, mas parecia que nada adiantava. O povo não queria ouvir, é como acontece hoje, você está vendo as cadeiras. Todos os dias o pastor está convidando, todos os dias o irmão Renato está compartilhando, todos os dias aí convite, mas o povo não vem. E assim foi com Jeremias. Jeremias convidava o povo para vir para a presença de Deus e o povo não queria. Noé, enquanto preparava a arca de Noé, a arca para o povo entrar, Noé passou 120 anos pregando o evangelho, pregando para que todo mundo viesse para Deus, mas ninguém quis. E nós vivemos o mesmo. A mesma coisa, esta geração é a mesma coisa. E eu me alegro nisso, porque a palavra ela se torna verdade. A palavra está se tornando e é a verdade. Está mostrando o que é o ser humano. Glorifique a Deus porque você está na presença de Deus. Glorifique o Senhor. Que todos os dias você busca estar na presença de Deus. Não só de aparência dentro de igreja, mas sim está de coração. Está aqui na igreja porque quer estar com Deus. Deseja as bênçãos, claro, também deseja as bênçãos. Mas mais do que as bênçãos é estar na presença de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E aqui eu acredito que Jeremias, ele cansou, ele estava cansado, diz a palavra. Ele diz que ele era considerado como um profeta chorão. Ele chorava muito, porque ele trabalhava, e aos olhos dele, ao coração dele, parecia que aquilo não tinha recompensa, parecia que não estava dando resultado. Mas o próprio Deus, ele fala também em Ezequiel, não precisa abrir, eu só quero mostrar algo aqui para você poder entender. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Olha só o que Deus falou para Ezequiel, outro profeta da época. Olha o que ele disse assim, no capítulo 2, no versículo 3 diz assim, no versículo 2 diz assim, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor que entra no profeta, entra naquele que Deus tem chamado e separado para anunciar o Evangelho, e o Espírito da força, da ousadia, de falar sem medo, de falar o que tem que falar de verdade pela palavra de Deus. Esse Espírito nós necessitamos, nós precisamos. E o Espírito falou para Ezequiel e disse assim, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Até os dias de hoje o povo continua a paravicar, a fornicar e falar de Deus. Por que falar de Deus? Porque é contra Deus. Por que diz prevaricar contra Deus? Porque toda pessoa que pratica o pecado consciente, ele está dizendo para Deus, eu sou o teu inimigo. Pela boca ele diz assim, não, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me quer, mas vai lá e trai, fornica, aplaude o pecado, auxilia o pecado, consente o pecado. Ele simplesmente está se apresentando como quem? Como um inimigo de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Então quando você pratica o pecado consciente, você está se declarando inimigo de Deus. Diga misericórdia. E os filhos, versículo 4,
E os filhos são de semblantes duros. O que é semblantes duros? É aqueles que você prega, você anuncia o pecado, você denuncia o pecado, você não está condenando a pessoa, você não está julgando a pessoa, você denuncia o pecado e o pecador diz assim, ó, esse já veio para me julgar, esse já veio para apontar o dedo no meu pecado, esse já veio para me condenar. Não, nós estamos denunciando o pecado, estamos denunciando não o pecador, mas o pecado, porque o pecado vai levar o pecador para o inferno. Diga misericórdia. Se nós não denunciar o pecado, o próprio pecado vai levar o pecador para o inferno. E diz assim, ó, e os filhos são de semblante duro. Por quê? Porque você anuncia o evangelho, você até vive, você até é um bom testemunho, seu Antônio, diante dos seus filhos, diante dos seus vizinhos, diante dos seus amigos, você até se esforça em dar um testemunho. Nem é questão de ficar de Bíblia em Bíblia para a pessoa, mas busca dar um bom testemunho. Mas mesmo assim, os filhos muitas vezes ficam de mal com você, ficam rancorosos com vocês. Por quê? Porque você pratica a obra de Deus e eles não querem praticar. Se tornam semblantes duros, corações duros, que nada mais entra em seus corações. É como eu falar para minha filha e ela dizer, já veio o pai falar coisa de Deus. Já veio o pai querer me falar essas coisas. Isso é semblante, coração duro, que não quer ouvir mais o evangelho de Deus. Diga misericórdia. Glória a Deus. E os filhos são de semblantes duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Olha só, independente se eles querem ouvir ou não, eu vou te mandar lá. Mas por quê? Olha só o que diz. Olha só. E eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Amém. Deus levantou Ezequiel, levantou a Jeremias para dizer o que Deus quer falar com o povo. Versículo 5. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus está dizendo assim, mesmo que eles não queiram ouvir, mesmo que eles não queiram aceitar a minha repreensão, mesmo que eles não queiram ouvir a minha palavra, vai lá e prega, porque no fim eles saberão que houve um pastor que pregou, que houve um obreiro que pregou a verdade, pagou um alto preço para anunciar a verdade. Ele foi negado pela família, foi negado pelos amigos, foi negado pelos que se diziam irmãos, mas o pastor, o obreiro, pregou a verdade e lutou contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Chegou para o pecador e disse, isso que tu está praticando é pecado e Deus está mandando te dizer, sai desta vida. Sai dessa vida. Aí se ele vai sair ou não, aí é ele com Deus. Deus está dizendo, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, e tu, ó filho do homem, não os temas. Não é para mim ter medo de pregar a verdade, de olhar para a pessoa e dizer, tu está no pecado, meu camarada, você está no pecado, meu irmão, você se diz que é cristão, mas está no pecado, está no erro, está na fofoca, está no adultério, está na fornicação, está mentindo, está enganando, tu está no pecado e Deus está mandando te dizer, sai desse pecado, sai desse caminho errado e volta para os caminhos que Deus está te dando para tu voltar. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo até aqui? Amém. Então vamos voltar lá em Jeremias capítulo 18, aleluia! Então Jeremias também fez tudo isso, ele anunciou isso para o povo, anunciou sobre o pecado, anunciou para o povo que Deus estava com um juízo preparado, e o juízo está preparado para o nosso tempo também, seu Agapito. Esse juízo está preparado para todos aqueles que não recebem Jesus Cristo. Aquele que não recebe, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito. Eu estou fazendo aquilo que o Espírito está em mim, está me mandando fazer.
Eu estou anunciando e dizendo para eles que um juízo está pronto. E não é eu que digo, a palavra diz, a palavra me dá. Eu estou aqui pregando e o versículo vem vindo na minha cabeça, Senhor Antônio. É isso que eu quero que você entenda quando vem aqui para o altar, né? A palavra está a Deus, o Espírito Santo está me anunciando e está me mostrando o versículo. Eu quero que você veja lá em João, o Senhor Antônio que está com a Bíblia, lá em João capítulo 3, aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Você que está aqui na casa do Senhor, você já é igreja. Qual é a intenção de Jesus enquanto você está na igreja? É sempre lembrar a igreja de não sair do caminho. Diga glória a Deus. Você vem, você louva, você glorifica a Deus, você exalta, você oferece louvor, mas a palavra dele sempre ele vai te exortar a nunca sair do caminho que você está. Porque ele está aqui com você, ele está contigo, a porta está aberta. E a porta estando aberta, você pode criar uma curiosidade de querer sair para fora. E Deus vai estar sempre falando: ei, não sai. Talvez eu esteja me tornando repetitivo, mas é bom para vocês lembrarem sempre que vocês foram resgatados com o sangue, foram resgatados com Cristo Jesus. Aleluia! Você quer ver como já existe uma sentença pronta para aqueles que não receberam Jesus Cristo? Então eu digo para você, João capítulo 3, versículo 36. A sentença já está pronta, e sabe onde está essa sentença? No próprio coração humano, seu Renato. Não é algo que você vai vir vindo, sabe? Como as pessoas lá nas guerras, lá em Israel, né? Que vem as bombas caindo sobre a cidade. Não, não vai ser assim. Vai ser algo que vai vir de dentro de nós para fora. É espiritual. Olha só o que diz no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele que permanece. Isso, a ira de Deus não vai vir, a ira de Deus já está pronta. Neste momento, nos céus, no trono, o Pai olha para o jeito que está a nossa nação, para o jeito que está o humano se esfriando, matando, como nós estávamos conversando com o irmão hoje, do jeito que o ser humano está, que mata as pessoas como se estivesse matando bicho, ainda esquartejo, arranca a cabeça, arranca as pernas, fazendo horror. Você acha que Deus está olhando para você e dizer: meus filhos amados, que amor vocês são? Não existe, irmão. Isso é mentira do sistema religioso. Nesse momento Deus está irado. Há uma ira pronta. Diga misericórdia. E essa ira, ela vem do nosso coração, irmãos. Não é algo que você vai vir vindo, mas vai ser algo que vai sair daqui para fora. A sentença já está em nós. Mas quando recebermos, olha só, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele recebeu um revestimento espiritual. O sangue de Jesus reverteu o pecado dele, cobriu o pecado dele, não existe mais pecado. Mas todo aquele que ainda está lá no mundo e que não recebeu Jesus Cristo de coração, não colocou Cristo em seu coração, no coração dele ainda há lei. É a ira de Deus. Todo aquele que está em Cristo, aleluia, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém? O sangue de Jesus espargiu e borrou o seu pecado. Ele não se lembra mais do seu pecado. Você é filho agora. Mas aquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele ainda está debaixo de uma ira futura. Está debaixo de uma sentença. E por isso que é necessário pregar o Evangelho dia e noite, até para a igreja não se desviar. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, irmã Maria. Glória a Deus. Nunca se desvie da presença de Jesus, mais caro, mais difícil que seja. Não saia nunca da presença do sangue de Cristo que te cobre, que te protege. É a marca.
é o selo da salvação. Diga glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Todos que estão lá no mundo podem ser pessoas boas, mas se não recebeu Jesus Cristo, uma ira está esperando por ele. Por isso que temos que anunciar, falar e viver o Evangelho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque pregar é fácil, agora viver ele é outros 500. Pregar, qualquer um vem aqui e prega, mas sai lá para fora, continua no mesmo erro, praticando o pecado, fazendo as coisas erradas. Até esses, ele pode estar até aqui pregando, seu Antônio, mas a ira de Deus ainda permanece nele. Por quê? Porque Deus não vê fruto nele. Deus não vê fruto, irmãos. Se você não vê fruto, Deus também não vê fruto. Próprio Jesus chegou numa figueira para comer o fruto, que ele estava com fome, olhou para a figueira e não tinha figos nenhum ali, ele amaldiçoou. A ira naquele momento demonstrou: tu não dá fruto, te amaldiçoou para que tu nunca mais dê fruto. E quantos estão assim hoje? Não dão fruto. E vai chegar um momento que Deus vai tirar essas pessoas do altar, porque na verdade ainda não se converteram. Se foi pela emoção ou foi atrás da conversa dos outros, mas nunca teve uma experiência de verdade de estar nos pés de Cristo Jesus. Porque sabe uma coisa, irmãos? Falo para quem foi separado. Para quem foi separado para fazer obra. Quem foi separado, quem tem chamado, imagine-se, paga um alto preço. Tem que se desfazer de tudo. Ah, eu sou de Cristo. É? Eu quero ser de Cristo. É? Então te desfaz do que tu tem. Te desfaz de muitas coisas. Para seguir a Cristo, você tem que se desfazer de muitas coisas. Você não pode servir a Cristo e andando com a mesma vida que andava 20 anos atrás. As mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, a mesma forma de agir. Não. Abandona isso. Quer andar com Cristo? Abandona isso. Abandona essas coisas. E anda como Cristo andou. Senhor, eu quero te seguir. É, mas saiba, meu filho, que eu não tenho nem onde recostar a cabeça. Eu não tinha nem onde dormir. Então quem me segue também não vai ter. Porque a recompensa dele não é na terra, não é terrena. É espiritual e é no céu. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos voltar lá para Jeremias. O Espírito Santo me levou até João capítulo 3, versículo 36 para... E aqui vem uma porta para nós. Aqui Jeremias já estava praticamente, como se dizendo, perdendo a fé. Como muitas vezes, às vezes conversam comigo, às vezes pelo telefone e dizem: pastor, às vezes me dá vontade de abandonar tudo, pastor. De abandonar a obra, de abandonar a família, de abandonar o ministério, de abandonar o que eu estou fazendo, abandonar porque eu não vejo fruto. Mas aqui vem a resposta de Deus à oração de Jeremias. E às pessoas que às vezes têm esse coração, esses pensamentos. Jeremias orou: Senhor, eu estou cansado. Eu não sei nem porque eu nasci, porque eu tenho só sofrido. Mas chegou a hora que Deus deu resposta para Jeremias. Olha só a resposta de Deus para Jeremias, e é para nós nesta noite, para nós não perder a nossa fé e para não perdermos a nossa esperança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 1 diz assim, ó: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as palavras, as minhas palavras. Não era Jeremias que ia passar pelo oleiro, não ia ser o Jeremias que ia ser o vaso, apesar que todos nós somos vasos, somos de barro, todos nós. Só que Jeremias naquele momento, ele era o vaso que Deus estava usando, não estava quebrado. Mas aqui Deus estava dando uma resposta para Jeremias do que ele é capaz de fazer com aquele que abre o coração, daquele que quer aprender e quer uma mudança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus disse assim: ó, Jeremias, te levanta e vai lá na casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Lá eu vou te mostrar uma coisa. É como dizendo, como eu falei recém para vocês no início, que às vezes Deus fala comigo através de uma árvore, às vezes Deus fala através de um cachorro, às vezes um olhar, através de um gato, de um passarinho, dependendo como você
você está naquele momento, se você está sensível, você está quebrantado, a tal ponto que você quer uma resposta, você está sensível, Deus fala com você em qualquer lugar. Lá na banca onde a dona Gessi trabalha, às vezes vai ter um momento que ela vai estar ali sentada, pensativa na vida, por que não está dando certo isso, por que eu não consigo aquilo? Vai ter um momento que Deus vai usar, às vezes, uma placa, vai usar alguém passando na rua. Deus fala de muitas maneiras quando nós estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E neste momento Deus chamou Jeremias e diz: Jeremias, seu Agapito, levanta, seu Agapito. Como dizendo: seu Agapito, levanta, seu Agapito, e vai na casa do fulano, que lá eu vou te falar, porque lá eu vou te mostrar uma coisa. Não só coisas espirituais, mas coisas dos olhos da carne, para que você possa entender melhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E assim Jeremias foi até essa casa do oleiro. E diz no versículo 3 assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Chegou lá e o oleiro estava preparando os vasos. Estava preparando, como dizendo para mim assim, dizendo e olhando, dizendo assim: olha, tu está vendo o seu Antônio? Tu está vendo a dona Genesi? São os obreiros da tua obra. Mas todo momento eu estou ali preparando eles. Todo momento eles estão ali na fornalha. Todo momento eles estão ali na cova. Todo momento eles estão ali na casa do oleiro, que é na presença de Deus. Eu quero te mostrar, Xavier, que vai chegar um momento que eles vão estar prontos, vão estar preparados. Porque eu sou Deus e para mim nada é impossível. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele fez o primeiro vaso, ele preparou o primeiro vaso e o vaso caiu e quebrou. O vaso, quando ele cai no chão e se espedaça, ele quebra, antes dele cair, antes dele se espedaçar, antes dele ficar em pedaço, ele cai. Amém? Amém. Ele cai e se faz em pedaço. A mesma coisa é a pessoa que Deus levanta, que Deus prepara, e essa pessoa, ao passar do tempo, ao passar da vida, ela cai no mesmo pecado, cai nos erros, e lá ela se espedaça. É como hoje, Dona Maria, pessoas às vezes saem da igreja, o seu Antônio já tem visto isso, o seu Agapito já deve ter visto isso, pessoas estão mais bem na igreja, estão sendo usados por Deus, estão trabalhando na obra, estão louvando, estão pregando, aí quando você menos espera, escuta de alguém: você se lembra do fulano? Me lembro. Caiu e está todo arrebentado. Mas como assim? Caiu no pecado, se envolveu com quem não devia, está no fundo do poço. Esse vaso se quebrou. Mas a graça de Deus e a misericórdia dele é tão bom, que Deus volta lá e pega e faz outro vaso. Olha o que ele diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus pega os pedaços, constrói aquele vaso de novo e coloca no coração daquela pessoa, na mente daquela pessoa, o seu espírito. E a pessoa começa a fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Eu acredito que o seu Agapito, Dona Maria, os irmãos que aqui estão, que aqui vêm, eles vêm porque Deus colocou no coração deles, na mente deles, um coração novo. Aleluia! É a vontade de Deus que empurra os irmãos a virem para a igreja. É a vontade de Deus que traz os irmãos para ouvirem mais da palavra de Deus, se fortalecerem mais na presença, se preparar para a vida eterna, se preparar para algo grande que Deus está preparando. Aleluia, irmão! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Olha o versículo 5, diz assim: então veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? É o que eu expliquei e recei para vocês. Deus levou Jeremias até o oleiro. Lá Jeremias viu como o oleiro faz o vaso, e Deus entrou de novo em comunicação, falando com Jeremias, e disse assim, ó, viste, Jeremias, viu o que o oleiro fez com aquele vaso? Sim, vi. Pois é, aquele oleiro sou eu, e aquele vaso é você. Aleluia! Aleluia! O oleiro sou eu, e o vaso é você. Se você quebrar, eu monto você de novo, e eu coloco o meu espírito, e você vai andar na minha vontade, você vai andar no meu querer, para ter uma vida de abundância. Aí se cumpre a palavra de Deus: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Então seja vaso nas mãos de Deus, para Deus formar você, moldar você conforme a vontade dele, e o resto, como nós estávamos conversando hoje, vai vir. Vai vir. O que você precisa vai vir. O resto tudo vai ser acrescentado. Primeiro seja bênção. Não busque bênção. Seja você bênção. Eu quero bênção. Sim, quer bênção? Então seja você bênção, para que o resto das coisas venham ser acrescentado. Diga glória a Deus. Aleluia. Seja bênção. A minha graça te basta. Só em você ser bênção já é a graça do Senhor na sua vida. E o resto, por causa da graça, você vai adquirindo dia a dia, conforme a sua força, conforme o seu ânimo, o seu querer. Você quer crescer? Deus também te ajuda a crescer, mas vai depender de você. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra a nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei de não fazer mal que pensava fazer. Então todos estão, olha só, olha o que Deus está querendo falar nesse versículo aqui, ó, no versículo 8. Ele estava dizendo assim, ó, se o povo, a nação, se converter dos maus caminhos, aquela sentença que estava preparada para eles, eu não vou cumprir. Diga glória a Deus. Ó, para você entender, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, que é o pecado, também eu me arrependerei. A tradução certa é, eu não confirmarei, eu não farei o que eu ia fazer com essa nação, eu vou voltar atrás. Se aquela nação se arrepender dos pecados, se aquela nação se arrepender, tiver um avivamento de fato dentro do seu coração. O que é arrependimento? O que é se arrepender? O que é um avivamento? É eu andar no caminho errado e daqui a pouco ouvir a voz de Deus e Ele me pediu para eu me converter. O que é me converter? É eu estava indo para o pecado, mas de repente eu peguei e tomei uma decisão de não ir mais para lá. Eu vou ir para cá agora. Eu vou cumprir o chamado de Deus. Esse caminho estava me levando para o pecado. Deus falou pela sua palavra, eu dei volta, me arrependi e vou voltar para o caminho certo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ele diz, também eu me arrependerei. Ele está dizendo assim, ó, se eles se converterem, eu não vou cumprir o juízo que eu tinha para eles. Eu vou dar salvação eterna para eles. Eu vou livrar eles do juízo. Amém? Glória a Deus. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito e lhe faria. Deus mostrou duas situações aqui, ó. Se eles se arrependerem do pecado, voltarem atrás, voltarem a andar nos caminhos certos, eu não vou cumprir o juízo. Eu não vou cumprir. Eu vou salvar eles, vou ajudar eles. Mas se eles continuarem fazendo o mal, continuarem no caminho errado, então eu vou cumprir o juízo. Eu vou cumprir o juízo.
Não adianta. Ah, mas o fulano, não. Não se converteu, não quis vir para Jesus, seguiu fazendo a maldade até o final dos dias, não se arrependeu nem numa cama de leito. O que espera ele é o juízo. Diga misericórdia. O que espera uma pessoa que não se rende, uma pessoa que não se converte dos seus pecados, o que espera essa pessoa é um juízo. Amém? Amém. E até o juízo chegar, essa vida dessa pessoa sempre vai andar debaixo de maldição, conquistando coisas pelos caminhos errados, e tudo é debaixo de maldição. Então venhamos andar, nós igreja, venhamos andar debaixo sempre de arrependimentos, irmãos, se arrependendo a cada manhã, a cada dia dos nossos erros, de uma palavra errada, de um palavrão, de uma ofensa, de um caminho que nós estamos andando, ou até levando outras pessoas. Se arrependa, irmãos, se arrependa. Como disse o irmãozinho no culto passado, o meu pai disse que eu podia beber, só não posso seguir bebendo, não posso beber demais. Ele disse que eu posso jogar, só que a palavra de Deus que diz: tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Se eu recebi Jesus de verdade, tudo isso eu tenho que abandonar, para andar como Cristo andou e como Cristo quer que a gente ande. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é arrependimento, andar nos caminhos do Senhor, deixar que Deus venha fazer a sua vontade. Não deixe a maldição entrar na sua casa, irmãos. Amém? Sempre obedeça ao Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. A obreira Genesi vai orar aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus.